Seja muito bem-vindo! O tema de hoje é de observador a solucionador, o papel do gestor de PCM. Esse tema aqui, na verdade, era um outro tema que eu apresentei na Universidade Federal, que era de observador a solucionador, o papel do engenheiro de automação. Só que eu fiz a apresentação e observei que tudo que eu disse tem a ver com mais também com gestão de PCM. Então eu fiz algumas pequenas mudanças e eu vou apresentar aqui você o porquê disso. Então, primeiramente, só para contextualizar a pergunta que eu vou fazer aqui para você, eu fiz já. Quem aqui acha que saber de programação de CLP é o suficiente para ser um bom engenheiro de automação? No caso aqui, mudando a pergunta, você acha que somente ser, quem sabe, um bom programador de CLP, entender de circuitos elétricos, mecânicas, enfim, essas áreas do PCM, vai fazer de você um bom gestor de PCM, um bom engenheiro de PCM, quem sabe um bom analista de PCM? Então, na questão, alguns alunos disseram sim, outros que não. Na verdade, dependendo do contexto que você está, de onde você está, isso não vai fazer diferença nenhuma. Porque a gestão de PCM vai muito além de você saber sobre eletricidade, saber sobre mecânica. Antes de tudo, aqui como eu mencionei, programar um CLP, instalar um inversor, trocar um rolamento, tudo isso resolve uma atividade específica, mas entender o processo produtivo de uma empresa, entender o processo de uma metalurgia, de uma indústria, de uma farmácia, de uma farmacêutica, enfim, qualquer indústria, isso vai ajudar você a resolver o problema e não fazer uma atividade. Aqui é um exemplo de um sistema de mistura de abastecimento de uma metalurgia que eu trabalhei. Aqui na foto, enfim, não posso pôr a foto da indústria, mas só para você ter uma ideia. Era um forno parecido com esse daqui, e a atividade era feita totalmente manual, né? Fazia mistura no chão e tudo. Aí, beleza. O pessoal resolveu fazer um sistema automático. Esse sistema automático, na época, gastou 1.200.000, acho, alguma coisa assim, para resolver esse problema. Só que o que aconteceu? A empresa que fez, pelo jeito, não entendia bem do processo produtivo. E o que aconteceu com isso? Aconteceu que o sistema, né, gastou 1.200.000, o valor aproximado dele, não resolveu o problema. Resultado, ficou um ano sem funcionar, porque as pessoas não foram treinadas para manusear esse equipamento. Até teve um curso lá, se não me engano, mas foi coisa básica, não ensinaram a manusear totalmente o equipamento, não fez a mistura como deveria. Por exemplo, ligava lá o negócio, ia na mistura o minério, o carvão, o silício, o cal, entre outras coisas. As coisas leves saiu tudo antes, então, por exemplo, eu acho que ia tudo carvão primeiro saía e depois saiu o minério, ou seja, a mistura não ficava homogênea. Também o ambiente agressivo não foi considerado para essa atividade, não foi considerado que as máquinas vão estar no meio de pó, de calor, enfim, que tinha que ter proteção, por exemplo, para a correia não queimar. Caso ficasse sem funcionar, gerasse um alerta que não está funcionando, para as pessoas saberem que a correia não está funcionando, correia transportadora, né, no caso, e não queimar. Enfim, fez tudo esse investimento de 1.200.000 para nada. No fim, as pessoas faziam mistura no chão do mesmo jeito e abasteciam esse forno aqui, ó, parecido com esse forno aqui, manualmente. Então as pessoas subiam, faziam mistura tipo aqui no chão, subiam com uma pá aqui em cima e ficavam jogando dentro do forno. Aqui, para ter uma ideia, é muito quente. Igual aqueles filmes que você vê na televisão de larva de vulcão, aqui mais ou menos é igual. Então imagina o calor. Outro caso, que às vezes as pessoas pensam que vai ter que fazer algo do outro mundo, talvez para resolver um problema no setor produtivo, no PCM, enfim, mas nem sempre é assim. Nem sempre uma inovação, algo que vai solucionar um problema, você precisa ter grande investimento tecnológico, tem que ter um programa de computador, inteligência artificial, não sei o que. Às vezes você entender o processo para resolver um problema, basta fazer uma coisa simples. Exemplo, tinha esse negócio aqui numa empresa que eu trabalhei, esse negócio aqui pesado, aqui para você ter uma ideia, vai estanho líquido aqui dentro, né, para solidificar e ficar no formato das formas, né, para depois olhar para outras indústrias lá que fazem o beneficiamento e tudo, até
chegar na fábrica da Ford, enfim. Então, no começo, esse sistema aqui para você fazer a volta aqui para fazer o abastecimento era totalmente manual. Necessário de 2 a 3 pessoas para fazer empurrar esse negócio aqui com a mão para dar a volta até ficar na próxima posição. Então era um alto risco de acidentes, queimaduras, negócio que é tudo quente, enfim, esforço aqui. Aí o que foi feito para solucionar o problema? Foi feito um sistema bem simples, na verdade. Foi colocado um redutor aqui, um motorredutor, que esse negócio aqui, como é pesado, aqui se você observar tem umas rodinhas aqui, então tirou a rodinha desse lado aqui que ficava e pôs ele suspenso numa roldana para movimentar, né? Precisava movimentar, foi inserido um sensor, aproveitou a própria programação do inversor, não fez CLP nada, aproveitou o próprio inversor para instalar o fim de curso e um botão sem fio, né? Um botão Wi-Fi para o operador dar a volta disso daqui. Resultado, gastou aproximadamente 5 mil, porque algumas peças pegou na empresa que, por exemplo, esse redutor que já era sucata, conseguiu reaproveitar, então gastou 5 mil reais. Você conseguiu transferir 2 pessoas que faziam esforço repetitivo, conseguiu transferir para outra atividade e reduzir os riscos. Então, uma atividade que era totalmente manual, com um negócio simples, uma automação, que nem dá de ser considerado automação de tão simples que é, resolveu o problema. Por quê? Porque foi entendido o processo. Quem sabe se fosse alguém que não entendesse o processo ou quisesse vender muita coisa, ia instalar um sistema totalmente automatizado aqui, um negócio e tal, talvez resolveria o problema. Talvez sim, talvez não. Poderia acontecer igual a Correia Transportadora lá que eu disse, que no final não adiantou nada. Então é isso que acontece se você conseguir entender bem os processos. Então, qual o papel seu como observador? É você entender o processo, como que funciona na indústria, identificar o início e o fim do processo, quais são as etapas, como que funciona. Você não, como gestor de PCM, você não precisa entender todos os detalhes, por exemplo, igual o gestor de produção, que tem que entender os detalhes. Mas você precisa entender o processo. Você identifica o início e o fim, registra o fluxo das atividades, identifica os gargalos, onde que acontecem problemas, onde que é os setores críticos, entende o processo, como que ele deve ser, suas falhas, seus desperdícios, suas faltas de segurança, e nem sempre o que o cliente sabe é o que precisa. Qual cliente é esse? Se você trabalha numa indústria, seus clientes vão ser as pessoas da produção. Se você trabalha com prestação de serviço, seu cliente pode ser um cliente qualquer. Então, nem sempre o que o cliente quer é o que ele precisa. O que ele acha que ele quer, nem sempre é isso que ele precisa. Às vezes ele imagina uma coisa de outro mundo, mas necessariamente não precisa disso. E uma coisa, independente se você é prestador de serviço, trabalha numa indústria, o seu papel é resolver problemas. Você ganha para resolver problemas. Você não ganha para ser um bom gestor de PCM, não ganha para ser um bom supervisor de PCM, não ganha para ser um bom eletricista, um bom mecânico. Isso é o conhecimento que você precisa. Você é pago para resolver problemas. Ah, eu sou um eletricista, eu não faço manutenção na máquina? Faz manutenção. Mas quando a máquina estraga, você acha que estão preocupados lá se você é eletricista, se não é, se fez a eletricidade lá num cursinho qualquer ou numa grande faculdade, digamos? Nem sempre estão preocupados com isso. Você ganha para resolver problemas. Não adianta nada você, por exemplo, ser um engenheiro lá dos Estados Unidos, da Harvard e outras faculdades famosas, se você não consegue resolver problema. Você pode ser o bichão da goiaba de conhecimento, super ser pós-doutorado, tem um conhecimento avançado, mas se você não pegar esse conhecimento para resolver os problemas, não vai adiantar nada. Você ganha para resolver problemas. Quanto mais problemas você resolver, mais você vai se destacar, mais você vai ganhar. Se você é prestador de serviço, quanto mais problemas você resolver, logicamente mais dinheiro vai ter na sua caixa. Qual o papel como solucionador? Tá, você fez o estudo, entendeu o processo, você estudou, tá, e qual o papel de você como solucionador? Depois você é o que te ajuda, né? Você vai entender os processos, saber detalhadamente o que tem que fazer, ter conhecimento das outras áreas, como elétrica, pneumática, mecânica. Às vezes as pessoas ficam muito presas, eu sou um eletricista,
não quero saber de mecânica, ou só, eu sou um técnico em mecânica, não quero saber de elétrica. Você entender um pouco das áreas dos outros ajuda bastante. Por exemplo, pega uma máquina que você tem eletricidade, eletricidade que eu digo, né, circuitos elétricos, tem eletrônica, tem automação, tem pneumática e tem mecânica. Se você só é um bom eletricista, só vai entender da parte elétrica, vai que o problema que está causando a falha elétrica seja por uma parte da automação, ou eletrônica, ou mecânica, enfim. Então ajuda você a saber um pouco de tudo. As pessoas às vezes não querem saber se você sabe, por exemplo, se você é de automação, por exemplo, se você sabe programar na linguagem X, Y, Z, linguagem ladder, texto estruturado, enfim, eles querem que você resolve o problema. Aqui, por exemplo, um estudo de caso de como é você entender o processo. Aqui, a regra do equipamento, eu acredito, funcionava assim, o equipamento com essas contratoras, assim, mas funcionava. Aí, a primeira vez que eu fui automatizar esse processo aqui na época, eu trabalhava no PCM da empresa, eu não entendia bem o processo produtivo. Eu peguei e fiz uma automação lá, um CLP, uma automação básica, funcionou? Funcionou, só que eu não entendia bem o processo. Aí depois, quando fui fazer outra vez, eu fiz todo esse desenho aqui para entender todos os processos, todos os nuances, que tinha o forno, entendi os sensores que precisavam, que tinha aqui o transformador na subestação, quais os dispositivos de segurança que tinham que ter, se dava um problema aqui, eu tinha que desativar esse transformador, abrir a chave, enfim, se desse algum problema aqui, tinha que dar um aviso, porque tinha que desligar o forno, porque não podia soltar fumaça poluente no ambiente, enfim, entendi todos os detalhes. Quando eu fui fazer a automação nesse equipamento aqui, aí saiu mais ou menos algo disso daqui, de um painel que você viu aqui atrás, disso daqui eu já tinha dado uma melhorada, logicamente, né? Mas aí saiu isso daqui. Por quê? Porque eu entendi todo o processo produtivo, aqui ó, as telas dos supervisores, os sistemas aqui, tudo, o sistema de monitoramento aqui da subestação. Então isso que faz quando você entende bem o processo, você sabe como funciona, como deve ser. Você sabe que, nesse caso aqui, nesse exemplo aqui, se o operador estiver usando o forno e não fazer tal coisa, isso é grave, não pode fazer. Então o sistema automaticamente corrige essa falha. Por quê? Porque eu entendi o processo. Então qual é o seu papel como solucionador? Você tem que pensar que você automatizar algo que não funciona, você só vai estar automatizando o problema. Você fazer a gestão de algo que não está sendo bem feito, você só vai estar fazendo a gestão mal feita e assim por diante. O papel de gestor precisa, além das habilidades técnicas, você precisa solucionar os problemas. Muitas vezes, você sempre tem que ter isso em mente. Muitas vezes, na gestão do PSM, o básico bem feito é melhor do que você fazer muitas coisas avançadas, mas no final não fazer nada direito. Você também não precisa saber detalhadamente tudo como é que é, ainda mais você que é gestor. Quem sabe estou falando aqui para um supervisor de manutenção, para um analista de manutenção, para um coordenador, para um gerente. Você não precisa saber de tudo, os detalhes de tudo, mas você precisa saber como as coisas funcionam, como tem que funcionar. O mais importante, por exemplo, você saber que existem tecnologias, que há formas de fazer determinada atividade ou resolver determinados problemas. Por quê? Porque se você sabe que existe como, você só vai achar quem sabe fazer. Ah, eu sei que tem como fazer essa programação aqui no CLP. Eu já vi em algum lugar, já me disseram. Tá, então tem, você não sabe como fazer, mas você sabe que tem. Você procura quem? Algum engenheiro de automação que sabe fazer. Ah, manutenção preditiva em tal equipamento. Eu sei que tem como fazer, mas como que faz? Eu preciso fazer. Vai e busca quem sabe fazer. Mesmas coisas as tecnologias. Você sabe que existem tecnologias, que existem coisas para fazer. Você só precisa achar as pessoas certas que sabem resolver o seu problema, caso você não sabe fazer. Por exemplo aqui, ó, eu fazendo propaganda aqui para o Schneider. Tem todos esses equipamentos aqui, ó. Você não precisa saber como programar SHM, como que faz para programar SHM aqui. Se você é engenheiro de automação, logicamente você vai, ou técnico, você precisa saber um pouco disso.
Mas você saber que tem, por exemplo, todas essas tecnologias, que essa daqui é para usar em determinado processo, que essa daqui é para usar em determinado processo, isso vai te ajudar bastante, que você vai saber onde aplicar, quais problemas resolver. Aqui, ó, tem todos esses equipamentos aqui, por exemplo, você não precisa saber detalhadamente o que que faz cada um, para que serve. Você como gestor, estou dizendo. Se você é um eletricista, por exemplo, faz sentido você saber. Mas tá, e digamos, por exemplo, tem uma ponte rolante, o pessoal vive passando com as máquinas em cima do fio e tal, arrebentando. Tá, você tem um problema. Estão arrebentando os cabos das pontes rolantes. Como você pode solucionar? Emendar o cabo. Tá, emendar o cabo você só vai resolver o problema, não vai resolver a causa raiz. Mas você sabe que tem controle sem fio aqui de ponte rolante, aqui ó, o controle. Fechou. Instala o controle de ponte rolante sem fio, pronto, resolveu o seu problema. Aqui também outras coisas aqui, por exemplo, que tem só para você saber, tem esse botão aqui. Esse botão aqui é sem fio e não vai pilha. O simples fato de você apertar gera um pulso de energia que gera um sinal de Wi-Fi que envia para o receptor. Então, em processos, por exemplo, que tem que ser algum botão sem fio, não pode ter pilha por alguma coisa, enfim, você sabe que tem um botão, você só usa a tecnologia. Se você não sabe como programar, como fazer, você acha alguém que sabe. Então você viu que aqui ó, tem todos esses CLPs aqui, por exemplo, cada um é de um processo. Você não precisa saber como faz a programação de todos, mas saber que esse daqui é melhor para determinada função, esse para esse, e assim por diante. Então você viu que nem sempre você ter autoconhecimento técnico em tal coisa, ser muito específico, vai te ajudar. Você entender o processo, entender que tem tecnologia, mesmo que você não saiba como fazer, mas você saber que tem, vai te ajudar muito mais do que você ser extremamente técnico.